É horrível dor de ouvido, né? Só quem já teve para dizer. Uma dor afiada, maçante, nossa, enlouquecedora, na verdade. E o calor provoca um aumento nos casos de dor de ouvido, em função das infecções e inflamações. Por causa do quê? Do ambiente, que fica mais úmido e quente. Então, é nessa época, geralmente, que o consultório enche, não é, doutor? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente, principalmente nessa semana. É verdade, né? Tão especial. Muito bonita. Doutor Alexandre Colombini é otorrinolaringologista. Ele está falando porque também já deu uma chegadinha lá no santuário, né? Exatamente. Doutor? É verdade. Todo mundo precisa, né? Não, sem dúvida nenhuma. Se abastecer de fé, quem não precisa. Agora, dor de ouvido. Por que o ouvido das crianças dói mais do que o dos adultos? Quando a gente pensa em dor de ouvido, a gente tem que entender que o ouvido é uma região muito sensível e tem muitos nervos, tem pelo menos 4 nervos dentro do ouvido que dão uma sensibilidade muito extrema ao ouvido. Por isso que qualquer inflamação, qualquer infecção dói bastante. Quando a gente pensa nas crianças, a gente pensa mais nas otites médias agudas, que é aquele catarrinho do nariz que sobe pela tuba auditiva e vai para dentro do ouvido. Então esse tipo de otite é mais comum nas crianças do que nos adultos. Tem para mostrar? Tem, vamos mostrar. Vamos lá então, vamos mostrar para o público aí de casa. E se você tiver alguma dúvida, você pergunta aqui. Então vamos na anatomia do ouvido. Tá. Então só para a gente entender, o ouvido é dividido em 3 partes. E para a gente pensar em dor de ouvido, a gente vai pensar em 2 partes. Essa parte azul, onde tem a cóclea, o martelo, o estribo, a membrana timpânica, é o ouvido médio. E a do tímpano até a orelha é o ouvido externo. Então as otites acontecem mais frequentemente nessas 2 regiões, na parte externa e no ouvido médio. Então, no ouvido médio ali no caracola? Isso, onde tem essa tuba, Tá. né, onde tem o martelo, a bigorna, a membrana do tímpano, o estribo é o ouvido médio. Do tímpano para frente é o ouvido externo. Tá. Então, o que a gente acontece? Verão, as crianças vão mais para piscina, para praia, tem mais umidade, às vezes ficou com aquela sensação de ouvido tapado, pega a haste flexível com algodão, vai dar uma limpadinha. É pior. Vai inflamar a pele do ouvido. Então a gente vai ter uma otite externa aguda. E aí É a pele que inflama. Inflama exatamente a pele, o canal do ouvido, onde a gente introduz a haste. Então isso não pode ser feito, vai machucar, vai inflamar. E gente que coloca grampo? Então, grampo, tampa de caneta, chave do carro. Credo. Tudo horrível. Você vai, então, ferir o ouvido e aí sim que vai doer, né? Exatamente. Então a gente vai ter uma otite externa aguda. O outro tipo de otite mais comum que a gente tem é uma otite média aguda, que é aquela que o catarro, a criança está resfriada, o adulto está resfriado, assou o nariz com força, fez uma viagem de avião, esse catarro subiu e foi para o meio do ouvido. E aí, essa otite é uma otite um pouco mais dolorosa também, o ouvido fica mais tapado e as 2 são importantes, tem que tratar, que pode ter complicações graves. Cera em excesso pode dar dor de ouvido? A cera em excesso, ela pode dar a sensação primeiro de plenitude, ou seja, ouvido tapado, e aí a pessoa tende a querer resolver o problema em casa e vai piorar a situação. Acabou? Daqui, a gente só tem um exemplo nas otites, são os 2 casos. Então, no primeiro quadradinho lá, um ouvido normal. Quando a gente olha na foto aqui do meio, uma otite média, a gente vê que aquela região está inflamada. E nessa outra foto aqui, a gente vê que a inflamação está exatamente no canal do ouvido. Vê que está inchado e tem até uma secreção saindo. Então, seria o ouvido normal, uma otite média aguda e uma otite externa aguda. Para crianças, às vezes as crianças colocam feijão, coisinhas dentro do ouvido. Sim. Isso também é um perigo. Vai inflamar, vai infeccionar. Não só o feijão. Tive um paciente que ele colocou o feijão e depois ele pegou um bonequinho para tentar, era um bombeirinho, que ele queria que o bombeirinho tirasse o feijão do ouvido dele. Ficou o feijão e o bombeiro. Ficou o feijão e o bombeiro. Meu então, Deus, criança, é perigoso. Criança é um terror. Meu Deus, tem que ficar de olho o tempo todo e ainda é pouco. Agora, por que às vezes parece que é o ouvido que está doendo, você tem a sensação de uma dor de ouvido extrema e é a faringe, por exemplo? Isso, a gente tem um nervo que ele passa pela região do ouvido e desce para a garganta. Então, às vezes, você está com uma amidalite, uma faringite, a garganta inflamada. Quando você engole, você sente aquela pontada no ouvido e a gente no hospital, quando vai examinar, o ouvido está normal. Então é uma dor referida, é uma otalgia que a gente chama uma dor de ouvido reflexa a um quadro de garganta. Tocando em outras causas que podem dar dor de ouvido sem ser no ouvido, as pessoas que têm bruxismo ou apertamento de mordida, eles vão ter uma inflamação nessa região, que é a região da ATM, que é a articulação temporomandibular. Essa região inflamada, muitas vezes o paciente chega para a gente otorrino como uma dor de ouvido e quando a gente já vai avaliar, o ouvido está ótimo, está bem e o problema está nessa articulação e a gente tem que encaminhar para o profissional adequado. Eu estou aqui conversando com o doutor Alexandre Colombini, que é otorrinolaringologista, e eu quero saber, aquelas receitinhas da vovó, o que pode e o que não pode quando o ouvido dói, doutor?
Eu costumo brincar com meus pacientes que o ouvido não é salada. Tá. Não precisa de óleo. Não é para colocar azeite quente, azeite morno, pode dar uma queimadura, pode perfurar um tímpano, não é para colocar alho, não é para colocar álcool, não é para colocar... Eu atendi ontem um paciente que ele colocou leite materno. Credo, é? Então, são mitos populares e que, gente, não funciona. Vai agravar o quadro. Primeiro, porque sem um exame físico, a gente não sabe que tipo de otite que a gente está tratando. Tá. Então, pode ser uma externa, pode ser uma otite média aguda, pode ter uma perfuração nesse tímpano e a gente pode agravar muito o quadro. E tem novidades no tratamento da otite? O tratamento ele é direcionado pelo tipo de inflamação. Quando a gente pensa numa otite externa ou causada pela haste flexível ou pela praia, pela piscina, vai ser anti-inflamatório com remédios de pingar. Quando a gente vai para uma otite média, ou seja, aquela mais interna, aí a gente vai usar anti-inflamatórios, normalmente associados a antibióticos por boca. Tá, e a novidade está nos antibióticos mais modernos. Qual o problema de não tratar, além da dor insuportável? Mas tem gente que não procura o médico, aguenta a dor, vai tapeando com analgésico aqui e ali. Qual é o problema? Quando a gente pensa nas otites externas, a gente pode ter abscessos da orelha, infecções cutâneas, até evoluir para uma celulite de face, que celulite não é o que a mulher tem no bumbum, sim, é uma infecção do tecido. E no caso de uma otite média aguda, aquela mais interna, a gente pode evoluir até para uma meningite. Tá? Então tem complicações graves e que precisam ser tratadas. Mudou alguma coisa no tratamento? Ele está mais moderno? Vocês têm novos aparelhos para examinar? A gente tem um arsenal diagnóstico melhor. Muito melhor. A gente tem otoscópios com câmeras Full HD, que permite um exame mais detalhado. Mas a essência do tratamento ainda consiste no antibiótico. A otite, doutor, sempre está ligada a esse tempo ou pode ser alguma coisa da alimentação, da prática de algum esporte, ou seja, de alguma outra doença que a pessoa tenha? A gente tem otites sazonais, que no verão mais praia piscina, no inverno mais o resfriado. Alguns praticantes de natação têm a otite do nadador pela prática do esporte, então o excesso de umidade vai levar... Naquela área. E alguns pacientes que têm refluxo laringofaríngeo, esse refluxo ele pode predispor a uma infecção respiratória, do trato respiratório, e essa infecção pode causar uma otite. Então, o seu recado para quem sofre com dor de ouvido? Gente, se a gente guardar pelo menos assim, que o ouvido não é salada, vamos procurar um médico, vamos tratar direito e evitar essas medidas caseiras e sempre que possível procurar um especialista para ser bem orientado e bem tratado. E limpar o ouvido não com hastes flexíveis. Exatamente, vai pegar uma toalha, um lenço, só até onde o dedo alcança. E só. E só. Nada e para o bebê também? Bebê também, adulto, criança, idoso, não introduzir nada dentro do ouvido. É um buraquinho que não tem que ficar cutucando, entendeu? Deixa pra gente mexer. É isso daí, deixa pra quem entende, né? Obrigada pela presença, viu? Aqui no nosso programa. Eu conversei com o doutor Alexandre Colombini, otorrinolaringologista, e eu vou deixar aqui os contatos do doutor. No Facebook você tem artigos lá? Tem artigo. Tá. Facebook é Doutor DR, né? DR Alexandre Colombini, se escreve como tá aí no vídeo. E no Instagram tem também? Tem bastante. @Dr Alexandre Colombini, você vai ter outros artigos, pode procurar nessas duas redes sociais aqui do doutor. Um grande beijo, obrigada por ter vindo.